Olá, amigos, de volta com o momento de reflexão com o Mino Ferreira sobre a luz do Evangelho, sobre a espiritualidade, sobre o discernimento do Espírito Santo e sobre a palavra de Deus que hoje nos diz. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todo honre o Filho assim como honre o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de refletir sobre dois aspectos. O aspecto da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ao ver e ao ter acesso por meio da leitura do Evangelho, nós percebemos que foi um projeto implantado, mas que teve que passar por algumas dificuldades, alguma barreira até o dia de hoje. As coisas tradicionais, as coisas ultrapassadas, muitas vezes batem de frente com aquilo que é implantado, com aquilo que é novo. Assim acontece com o nosso projeto, e não foi diferente com o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que aquela sociedade dos judeus naquela época via como importante, principalmente no que diz respeito o preservar o sábado, pois no sábado eles não faziam nada, não trabalhavam, e vem Jesus, por isso que eles tinham raiva de Jesus, e vem Jesus que diz que Jesus nos mostra a possibilidade de fazer o bem a todo momento, a todo instante, independente de dias, independente de hora. Fazer o bem, gesto de misericórdia, de bem comum, não tem que ter hora marcada, mas tem que ser algo que aconteça no momento naquele momento que é necessário, e as possibilidades que nós temos de fazer a todo instante ao longo de nossa caminhada. Então vem Jesus diante dos judeus e responde: Meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho também. O Pai, o Criador dessa obra e da qual nós somos parte integrante também, trabalha sempre, diariamente, porque sempre Ele vem em nosso auxílio. Quantas e quantas vezes estamos necessitados, estamos passando por dificuldades, e nós sentimos essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo nos restaurando, nos fortalecendo, nos fazendo perceber os frutos santificantes de sua palavra do Evangelho. Então, Jesus diz, meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matar Jesus, porque eles achavam que Cristo estava se igualando ao Pai, dizendo por ser filho, ele igual ao Pai. Em verdade, ele diz, em verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si, ele faz apenas o que o Pai vê o que o Pai faz. Ou seja, a obediência,
é necessário para vivermos uma vida plena em sociedade, em comunidade, dentro do ambiente familiar, esse sentido da obediência da palavra de Deus. Quando nós nos afastamos da obediência das palavras de Deus, da palavra de Deus, muitas coisas fogem do nosso controle. Os problemas, as dificuldades, a ansiedade, a depressão, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de perspectiva, tudo isso vem ao encontro quando nós nos afastamos e deixamos de obedecer à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e à vontade de Deus. Ele diz, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostra lá obras maiores ainda. A palavra de Deus, ela, quando nós temos a oportunidade de ler diariamente, nós vamos aprendendo essas experiências dessa presença de nosso Senhor Jesus Cristo nos conduzindo. Em várias passagens da Bíblia, em várias passagens da palavra de Deus, nós podemos perceber isso, a ação de Deus com seu povo eleito, colocando o necessário ao longo da história, de sua existência, de suas necessidades. E ele vai mostrando esse amor. Não há amor maior do que aquele que dá vida por alguém, por aquele que ama, pelo seu irmão. Mas dá vida no sentido de proporcionar o bem comum, o necessário. Ao longo de nossa caminhada terrena, nós temos que perceber que o nosso sentido de nossa existência sempre deverá ser fazer o bem. Sempre deverá ser sal e ser luz na vida das pessoas, oportunizando esperança, fé, intensificando essa chama que os problemas deixam muitas vezes apagadas, mas fazendo com que reacenda no coração de todas as pessoas esse ardor missionário, esse ardor de fé, de compreensão que somos filhos herdeiros de um Pai. E se somos filhos herdeiros, herdamos também tudo aquilo que Ele construiu para que nós possamos conservar fazendo o bem, vendo, sentindo compaixão e cuidando da obra, da casa comum, cuidando das pessoas que fazem parte da nossa caminhada. No final do Evangelho, ele diz, para que nós possamos entender melhor, eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo. Não fiqueis admirados, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. E aqueles que fizeram o bem, olha como é interessante aqui entendermos o nosso sentido maior, é fazer o bem. Aqueles que praticaram o bem, que fizeram o bem, ressuscitarão. Aqueles que não praticaram serão condenados. Temos a oportunidade diariamente de construir o bem comum a partir das reflexões do Evangelho, da espiritualidade, da busca de uma ajuda mútua aos necessitados, nos fortalecendo também da oração, da leitura da palavra, da espiritualidade, para termos força e sermos sal e luz na vida de todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Momento de reflexão com o Mino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.